A febre e a hipertermia são consideradas fatores preditivos independentes de mortalidade no doente neurocrítico. Uma meta-análise publicada na revista Stroke, em 2008, que incluiu mais de 14 mil doentes, demonstrou que a presença de febre aumenta o risco de mortalidade em cerca de uma vez e meia. Para além disso, a febre teve um impacto negativo significativo nas escalas de funcionalidade, nomeadamente na Glasgow Outcome Scale, no Barthel Index e na Rankin Scale. Observou-se ainda um aumento significativo do tempo de internamento, tanto em unidade de cuidados intensivos como em enfermaria hospitalar. A hipertermia afeta cerca de 70% dos doentes neurocríticos, ou seja, a grande maioria. Em aproximadamente metade dos casos, a hipertermia pode ser atribuída a uma infecção, sendo as infecções pulmonares nosocomiais a principal causa identificada. No entanto, em cerca de um quinto a um terço dos doentes, a febre permanece inexplicada, mesmo após uma investigação diagnóstica extensa. As elevações da temperatura nas primeiras 24 horas após uma lesão cerebral são geralmente atribuídas a uma resposta de fase aguda. Durante este período, ocorre um aumento de mecanismos difusos, como o tónus simpático e a inflamação sistémica. Em estudos experimentais, demonstrou-se que a lesão direta dos centros de termorregulação, localizados no núcleo pré-óptico do hipotálamo, provoca um aumento da temperatura do sistema nervoso central. Adicionalmente, outros estudos mostram que a presença de sangue no líquido cefalorraquidiano, particularmente nos ventrículos, pode irritar mecanicamente os centros termorreguladores hipotalâmicos, conduzindo ao desenvolvimento de hipertermia. Os aumentos da temperatura estão comprovadamente associados à lesão neuronal por mecanismos de excitotoxicidade. Estes aumentos promovem uma maior libertação de neurotransmissores, aceleram a produção de radicais livres e levam a um aumento das concentrações intracelulares de glutamato. Para além disso, a elevação da temperatura aumenta a expressão de proteínas de resposta ao stress térmico, conhecidas como heat shock proteins, bem como a expressão de receptores envolvidos na neurotransmissão glutamatérgica. Estudos experimentais demonstram ainda que temperaturas superiores a 40 graus Celsius, quando mantidas por períodos prolongados, podem induzir diretamente lesões no sistema nervoso. Para além da presença de infecção, vários outros fatores de risco estão associados ao desenvolvimento de hipertermia após lesão cerebral. Entre estes incluem-se a gravidade da lesão, a depressão do estado de consciência e a presença de hemorragia intraventricular. Neste último caso, a hipertermia resulta da irritação dos núcleos hipotalâmicos, que se localizam nas margens do terceiro ventrículo. Adicionalmente, o uso de determinados medicamentos antipilépticos, em particular a fenitoína, pode também aumentar o risco de hipertermia nestes doentes. O estudo CENTER-TBI investigou a relação entre a temperatura cerebral, a pressão intracraniana e a pressão de perfusão cerebral em doentes com traumatismo crânioencefálico. Os resultados demonstraram que elevações rápidas da temperatura cerebral estão associadas a um aumento significativo da pressão intracraniana e a uma redução da pressão de perfusão cerebral. Por oposição, quedas rápidas da temperatura cerebral conduziram a uma diminuição da pressão intracraniana e a um aumento da pressão de perfusão cerebral. A Target Temperature Management, ou gestão de temperatura direcionada, consiste numa estratégia terapêutica de controlo da temperatura corporal central para um nível previamente definido. Esta abordagem pode ser utilizada tanto para induzir hipotermia como para manter a temperatura corporal dentro de valores normais, ou seja, em normotermia. A TTM tem sido aplicada em várias situações clínicas, nomeadamente na paragem cardíaca fora do hospital, na lesão cerebral traumática e no acidente vascular cerebral. No entanto, a evidência disponível para a utilização da TTM em doentes com hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoideia ou acidente vascular cerebral é limitada e de difícil interpretação. Tal deve-se à grande variabilidade dos métodos utilizados, às diferentes temperaturas-alvo, à heterogeneidade dos grupos de doentes e às diferenças conceptuais entre hipertermia e febre. Atualmente, embora a TTM possa ser aplicada como hipotermia terapêutica, não existe indicação para essa utilização, razão pela qual esta abordagem foi largamente abandonada. Na prática clínica, a TTM é utilizada sobretudo para manter normotermia controlada e no tratamento da febre refratária à terapêutica médica. Uma questão fundamental prende-se com o local onde devemos medir a temperatura. Os métodos mais frequentemente utilizados, como a temperatura axilar ou auricular, são imprecisos e apresentam grande variabilidade em relação à temperatura corporal central. Por esse motivo, não são ideais para utilização em doentes com hipertermia ou febre refratária à terapêutica médica. Historicamente, o método de referência para a monitorização da temperatura eram os catéteres da artéria pulmonar, atualmente pouco utilizados em doentes neurocríticos. Os sensores esofágicos e os sensores vesicais são os métodos que mais se aproximam da precisão dos catéteres da artéria pulmonar. Entre estes, os sensores esofágicos parecem permitir uma detecção mais rápida das alterações de temperatura. Relativamente a novas formas de monitorização, como os sensores integrados no cuff do tubo endotraqueal, métodos não invasivos de monitorização da temperatura cerebral ou a medição da temperatura na artéria femoroilíaca, a evidência ainda é limitada.
Apesar disso, estes métodos têm demonstrado uma precisão comparável, embora baseada em estudos de baixa qualidade. Atualmente, existem dispositivos tecnologicamente avançados que permitem um arrefecimento mais rápido e que estão associados a uma maior probabilidade de sucesso na obtenção da temperatura desejada. Estes incluem dispositivos de modulação da temperatura intranasal, dispositivos de superfície corporal e sistemas intravasculares. Na ausência destes dispositivos, os métodos tradicionais de arrefecimento externo continuam a ser uma opção válida. Entre estes, destacam-se os cobertores com circulação de ar, que permitem aquecer ou arrefecer o doente, as mantas térmicas com circulação de água e a aplicação de packs de gelo nas regiões axilares e inguinais. De acordo com a evidência disponível, as técnicas avançadas permitem atingir a temperatura-alvo de forma mais rápida e estão associadas a uma maior probabilidade de sucesso em alcançar e manter a temperatura desejada. As diretrizes existentes recomendam a utilização de dispositivos intranasais, de superfície ou intravasculares, bem como a infusão de solução salina fria, em detrimento de cobertores de ventilação por ar, ventiladores ou packs de gelo. Estas estratégias permitem não só atingir a temperatura-alvo mais rapidamente, como também aumentar a probabilidade de sucesso terapêutico. No caso específico dos recém-nascidos com encefalopatia hipóxico-isquémica, recomenda-se a utilização de dispositivos de superfície em vez de dispositivos passivos por ar ou aplicação de packs de gelo. Para a manutenção de uma temperatura corporal constante, estão recomendados os catéteres intravasculares ou as almofadas de gel, como o sistema Arctic Sun. Atualmente, a American Heart Association recomenda o controlo ativo da temperatura para todos os sobreviventes adultos em coma após paragem cardíaca. A temperatura-alvo recomendada situa-se entre 32 e 37,5 graus Celsius, em vez da utilização exclusiva de hipotermia estrita. Tanto as estratégias de hipotermia, com temperaturas entre 32 e 34 graus, como as estratégias de normotermia entre 36 e 37,5 graus, são consideradas aceitáveis. Esta recomendação baseia-se em meta-análises e ensaios clínicos recentes, como o estudo TTM2, que não demonstraram diferenças significativas na sobrevivência ou nos resultados neurológicos entre estas faixas de temperatura. No entanto, foi observado um aumento da incidência de arritmias associado a metas de temperatura mais baixas. A duração mínima recomendada para o controle da temperatura é de 36 horas, sendo que a maioria dos protocolos clínicos utiliza períodos entre 24 e 72 horas. É dada especial ênfase à prevenção da febre prolongada após o período inicial de controle térmico, uma vez que a febre pós-paragem cardíaca está associada a piores resultados clínicos. Tanto os métodos de arrefecimento superficial como os intravasculares são considerados opções razoáveis. No entanto, existe alguma evidência que sugere que o arrefecimento intravascular poderá ser mais eficaz na manutenção da temperatura e alvo. O reaquecimento deve ser realizado de forma lenta e controlada, geralmente a uma velocidade entre 0,25 e 0,5 graus Celsius por hora. Em outras populações de doentes neurocríticos, como no traumatismo crânioencefálico ou na hemorragia intracerebral, a hipotermia terapêutica não é recomendada devido à ausência de evidência de benefício. Ainda assim, a prevenção ativa da febre e o controlo rigoroso da temperatura corporal continuam a ser medidas de suporte fundamentais nestes grupos de doentes. Não existe evidência que suporte um aumento do risco de infecção associado à utilização da gestão de temperatura direcionada. Em termos teóricos, o controlo da temperatura pode dificultar o diagnóstico clínico de infecção. No entanto, os marcadores clínicos e laboratoriais de infecção, como a contagem de leucócitos, a proteína C reativa, a procalcitonina e as proteínas de choque térmico, continuam a alterar-se de forma adequada em resposta à infecção, mesmo em doentes submetidos à hipotermia. A hipotermia induz hipocalaemia através do deslocamento do potássio do espaço extracelular para os compartimentos intracelulares ou extravasculares. Durante a fase de reaquecimento, pode ocorrer uma hipercalaemia de rebound, resultante do retorno do potássio para o espaço extracelular. Esta alteração tem sido associada ao aparecimento de arritmias cardíacas, sobretudo quando os níveis séricos de potássio ultrapassam os 3,5 milimoles por litro durante a fase de manutenção do arrefecimento. Por este motivo, a manutenção dos níveis de potássio sérico entre 3,0 e 3,5 milimoles por litro durante as fases de indução e manutenção da hipotermia pode contribuir para a prevenção de arritmias. Temperaturas corporais inferiores a 35 graus Celsius podem interferir com a cascata de coagulação e com a função plaquetária. Estas alterações podem levar ao prolongamento do tempo de protrombina e do tempo de tromboplastina parcial. Apesar disso, a evidência disponível em doentes com traumatismo crânioencefálico não demonstra um aumento significativo do risco de hemorragia nos doentes tratados com hipotermia. A hipotermia terapêutica, com temperaturas entre 32 e 34 graus Celsius, está associada a um aumento do risco de arritmias clinicamente significativas, incluindo arritmias ventriculares e bradicardia, quando comparada com a normotermia ativa. Esta associação foi demonstrada em grandes ensaios clínicos randomizados e em meta-análises. No estudo TTM2, verificou-se uma maior incidência de arritmias com compromisso hemodinâmico
no grupo da hipotermia, 24%, em comparação com 17% no grupo da normotermia. Isto corresponde a um risco relativo de 1,45, com intervalo de confiança a 95% entre 1,21 e 1,75. As meta-análises confirmam ainda que a hipotermia está associada a taxas mais elevadas de arritmias graves. Este risco é particularmente pronunciado em casos de hipotermia severa, abaixo dos 32 graus, em que o miocárdio se torna altamente irritável e mais suscetível a arritmias fatais, sobretudo em contextos de hipotermia acidental e durante esforços de resgate. O estudo TTM-2 demonstrou igualmente que o risco de hemorragia ou infecção não difere de forma significativa entre os grupos de hipotermia e normotermia. O shivering é a resposta termorreguladora fisiológica do organismo às alterações de temperatura. Este fenómeno leva a um aumento do metabolismo, do consumo de oxigênio, do gasto energético e da produção de dióxido de carbono. Quando não tratado, o shivering pode anular os potenciais benefícios neuroprotetores da gestão de temperatura direcionada. Devem ser utilizadas ferramentas específicas para a avaliação e quantificação do shivering. Entre as ferramentas disponíveis, a escala BSAS é a mais utilizada, devido à sua boa precisão e elevada fiabilidade entre avaliadores. O tratamento do shivering baseia-se, geralmente, numa abordagem por etapas, combinando medidas não farmacológicas e farmacológicas. Entre as medidas não farmacológicas incluem-se a cobertura dos membros, da cabeça e da face, uma vez que a redução da exposição da pele ao ambiente frio diminui os estímulos desencadeadores do shivering. Os cobertores com circulação de ar aquecido podem ser utilizados nas áreas não envolvidas no arrefecimento direto. Relativamente às medidas farmacológicas, o paracetamol é frequentemente utilizado como primeira linha, devido aos seus efeitos antipiréticos e analgésicos ligeiros. O magnésio pode ter um efeito modesto no controle do shivering e apresentar benefícios neuroprotetores adicionais. A clonidina, em doses elevadas, pode ser eficaz, embora exija monitorização cuidadosa devido ao risco de hipotensão. As benzodiazepinas, como o midazolam, o lorazepam ou o diazepam, atuam como sedativos e relaxantes musculares, reduzindo o componente motor do shivering. A dexmedetomidina, o propofol e a buspirona são frequentemente utilizados em combinação com efeito sinérgico. A dexmedetomidina destaca-se pelos seus efeitos sedativos e simpatolíticos sem depressão respiratória significativa. Os opioides, como o fentanil, o alfentanil e a petidina, são analgésicos potentes e podem ser muito eficazes no controle do shivering. A petidina, em particular, é conhecida pela sua eficácia específica, devendo, no entanto, ser utilizada com cautela devido ao risco de acumulação e neurotoxicidade. Os bloqueadores neuromusculares constituem a última linha terapêutica e devem ser reservados para situações em que todas as outras medidas falharam e o shivering é refratário e clinicamente significativo. De forma global, a gestão do shivering representa um equilíbrio delicado entre o controle dos sintomas e a minimização dos efeitos adversos dos fármacos, devendo seguir sempre uma abordagem faseada e estruturada,